A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre temperança, tá? Uma das 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Essa mensagem está em texto também no nosso site, então você pode acessar pregadormanassés.com e conferir o texto dessa mensagem em vídeo, ok? Junto com todas as referências bíblicas. Bom, Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Glória a Deus. Amados, a primeira virtude das 9 que Paulo menciona aqui em Gálatas 5:22 é o amor, porque o amor puxa todas as outras. Tá? Porém, a última virtude mencionada é a temperança, ou também, em outra tradução, chamado de domínio próprio, que é a mesma coisa. Então, a temperança é a última virtude mencionada porque completa todas as outras. Tá? Não é possível você conseguir ter uma das outras virtudes sem a temperança, porque a temperança é justamente o controle, o equilíbrio. Então, qualquer outra virtude do fruto do Espírito sem temperança, sem equilíbrio, fica totalmente descontrolado, ok? Então, por exemplo, não dá para você ser manso, né? Manso, no caso aqui, mansidão. Não dá para você ser manso se não tiver controle, se você não for uma pessoa equilibrada, temperante. Tá? Não dá para você ter alegria e paz sem controle. Até mesmo a fé sem controle, sem um equilíbrio, né? A fé sem temperança acaba se tornando fanatismo, farisaísmo, né? Religiosidade. Até mesmo o amor, que é a primeira virtude, o amor sem temperança acaba se tornando ciúme desenfreado. Bom, mas o que é, afinal, essa temperança? Tá? Qualquer dicionário vai dizer para você que temperança significa ter moderação, parcimônia, equilíbrio, aonde? Nas suas atitudes. E a palavra de Deus nos fala algumas coisas mais sobre temperança. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Isso daqui está falando de temperança, está falando de domínio próprio, né? Mais vale você ser controlado do que você conquistar uma cidade. Glória a Deus. E ainda em Provérbios 25, 28, né? Diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe se controlar, né? Ou não sabe se dominar. Ou seja, igual uma cidade destruída, uma cidade sem muros, uma cidade sem proteção, é a pessoa que não sabe se controlar. Então isso é a temperança. É você ter um controle sobre as suas paixões. Por exemplo, lá em 1 Pedro, ele também nos exorta, né? Nós vimos no Antigo Testamento, vamos ver isso agora no Novo Testamento. 2 Pedro 1, versículos 5, 6 e 7. Olha o que Pedro fala. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança, e a perseverança a piedade. A piedade a fraternidade, fraternidade o amor. Glória a Deus. Então ele está dizendo, se dediquem para conseguir essas qualidades, essas virtudes, né? Empenhem-se para acrescentar na sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, né? Amor, fraternidade, perseverança. Glória a Deus. Então, perseverança é você ter um controle
sobre as suas atitudes, sobre aquilo que você vai fazer. Em outras palavras, é você pensar muito mais antes de agir, tá? Perseverança é não agir sem pensar, ok? É não se deixar levar pelos impulsos, tá? Você evitar excessos, até mesmo no seu apetite, né? Na sua maneira de se alimentar, evitar o excesso na maneira de comer, de beber, tá? E principalmente com seus desejos e vontades. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4 e 5, diz assim, ó: cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então Paulo, mais uma vez, falando sobre ter controle, ter domínio próprio, sobre inclusive o seu próprio corpo. Então a pessoa sem temperança, ela se deixa levar pelos impulsos carnais facilmente, e esses impulsos carnais vão acabar levando você à morte. É o que Paulo fala, por exemplo, em Romanos 8, versos 5 e 6. Ele diz no verso 6 que a inclinação da carne é morte, tá? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Então precisamos de temperança na nossa vida. Precisamos ser temperantes, precisamos ser moderados. Moderado no agir, moderado no falar, moderado no comer, moderado até mesmo na hora de julgar uma situação, até mesmo na hora de você opinar sobre uma situação. Imagina se Jesus não tivesse temperança. O pessoal chegava com a mulher lá, essa mulher foi pega em adultério. O quê? Manda apedrejar. Ou seja, sem pensar, sem analisar, sem refletir. Então tem que ter temperança nas nossas vidas, né? A falta de temperança dentro de uma igreja traz automaticamente muitos conflitos. Muitos irmãos acabam brigando uns com os outros, julgando uns aos outros, dando sentenças uns para os outros, sem pensar duas vezes, sem refletir no que realmente está acontecendo. Então, só para citar aqui alguns exemplos, tá, do cristão, a pessoa sendo temperante, tendo domínio próprio, sendo prudente, equilibrado. Imagine que alguém irrite você o dia inteiro, no trabalho, na escola. Você simplesmente não explode de raiva porque você tem temperança. Tá? Alguém faz você sofrer insultos ou até mesmo bullying, mas você não perde a razão, você não baixa o nível, você não parte para a agressão, porque você tem domínio próprio. Tá? Existe um banquete à sua frente. Digamos que você esteja passando uma dificuldade financeira, está comendo ali só arroz e feijão e ovo, e alguém te leva em um lugar e te deixa à vontade para comer e tem um banquete na sua frente. Mesmo assim, você não vai sair querendo comer de tudo, né, e se entupir de comida. Não, você vai comer com moderação, você vai se alimentar moderadamente, educadamente, porque você tem domínio próprio. Imagina que você acorda de manhã e bate o dedinho do pé na quina da mesa. Qualquer outra pessoa nessa situação, sem temperança, sem domínio próprio, iria gritar e falar um palavrão. Mas você tem domínio próprio, você tem fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você pode dizer ai, você pode gritar, mas você não vai permitir que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, porque você tem domínio próprio. E Paulo fala isso aos Efésios capítulo 4, 29, né? Que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, a não ser aquela que é boa para a edificação. Glória a Deus. Imagina você que tem uma família grande, tem um monte de gente vivendo na mesma casa, né? E isso automaticamente gera muito estresse, porque ninguém nunca consegue ficar sozinho, né? O chefe da família quer chegar em casa, descansar, refletir um pouco, mas não consegue, porque é muita gente dentro de casa. Não dá para ficar sozinho em nenhum momento. Então isso estressa bastante. Então imagina que tem alguém estressado dentro da sua casa e estressando todo mundo. Quem estava feliz acaba ficando estressado. Quem estava calmo fica estressado.
Quem estava tranquilo fica estressado também, mas se você for temperante, você não fica estressado. Você está feliz, você continua feliz. Você está calmo, você continua calmo. Você está em paz, você continua em paz, porque você tem o domínio próprio. Glória a Deus, virtude do fruto do Espírito do Senhor. É por isso que a Bíblia sempre diz: andai no Espírito. Gálatas 5,16, ande no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Glória a Deus. Lá em Provérbios 29, no verso 11, diz assim que o tolo, ele dá espaço, né, para a sua tolice, mas aquele que é sábio, ele sabe se controlar, ele sabe se dominar, ele sabe esperar para falar. Glória a Deus. Então que você comece a exercitar essa virtude do fruto do Espírito Santo, que é a temperança. Em cada situação, deixe Deus usar a sua vida, deixe o Santo Espírito de Deus guiar você em toda a verdade. Amém? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério. Você querendo aprender mais, vem estudar com a gente no Clube de Pregadores. Acesse clubedepregadores.com.br. Que Deus te abençoe.